Desde Pastor Kleber Arantes. Amém. Bom dia, a paz a todos nessa manhã, amém? 1 Samuel, capítulo de número 1. Eu quero pegar só um texto como uma referência aqui. Vamos no texto do versículo 18, embora que eu não vou me prender somente ao 18, e vamos ministração objetiva para que dentro do nosso horário a gente termine e todos saiam glorificando a Deus e satisfeito aqui nessa manhã. Lê na minha Bíblia BKJ, que eu uso atualizada, que é a Bíblia King James, conhecido, traduzido como Rei Tiago. Ao que ela respondeu, que a tua serva alcance graça diante de ti, e que penses sempre bem da minha pessoa. Em seguida, Ana seguiu o seu caminho, comeu, e em seu rosto já não havia mais desalento ou tristeza. Todos se assentem, por gentileza, obrigado por se colocar de pé. Eu tenho 4 pedidos, irmãos, aqui. Eu sempre tenho falado isso para alguns irmãos. Primeiro, que eu esteja bem com Deus, na minha sincronia espiritual com Deus. Segundo, bem com a minha família. Terceiro, bem com a igreja. E quarto, é aquilo que explode meu coração quando fala que é projeto social, evangelismo, para esse lugar aqui, irmãos. Eu tenho certeza que Deus vai conceder isso. As demais coisas, se acontecer, eis-me aqui. Primeiro, tem que estar bem com Deus. Segundo, com a minha família. Depois, com a minha igreja. E assim por diante, as coisas vão se acrescentando. Sim ou não, irmãos? Livro de 1 Samuel, capítulo de número 1, narra para nós uma história muito interessante. E essa história narra sobre Ana, a qual muitos conhecem, não poderia gerar filhos, e ela ia diante do altar do Senhor, ano e anos, para apresentar diante de Deus. Existia também um marido chamado Eucana, que parece até um nome de feminina, Eucana. Tem gente às vezes até confunde, e a gente tem que tomar muito cuidado, né, com isso, né, evangelista Ernesto? E Eucana, existia o casamento, a questão da poligamia, podia ter 2 ou até mais. Salomão tinha 700, irmãos, e mais as suas concubinas que ficavam ali, né, no palácio do rei. E uma outra chamava Penina, e Penina gerava filhos. E toda vez que eles iam no altar, está Ana de um lado e Penina de outro. E Penina expressava dessa forma: eu posso dar filhos, mas você não pode. Eu tenho, mas você não tem. Eu tenho, mas você não tem. Conjecturando, eu tenho os bens materiais, eu tenho isso aqui que eu adquiri, mas você não tem. Penina veio de enaltecer o Deus que fez todas as coisas. Ela se sobressaía na prepotência, no orgulho. Eu fiz, eu tenho. E Ana, o texto diz que ela somente
orava a Deus. Eu estou funilando isso aqui porque eu quero dar essa continuidade sobre esse tema que eu quero colocar aqui como proposta sobre propósito e destino. E Ana, o texto bíblico diz que ela está em Siló, logo depois havendo terminado de comer e beber, o sacerdote Eli, tinha um sacerdote chamado Eli, observava Ana. E quando esse sacerdote observava Ana, ele disse para Ana, olha só, irmãos, a questão da situação aqui. Ana, por que bebeu bebida forte? Você fez como uma das mulheres, no caso da linguagem dele aqui, na linguagem da minha Bíblia, como uma das prostitutas, como uma mulher que prevaricou. Duas coisas que ela recebe aqui como pancada na sua vida. Primeiro, é que ela tinha que aguentar a outra mulher dizendo, eu tenho e você não tem. Eu posso gerar e você não pode gerar. A outra situação, veio o sacerdote e diz para ela, por que tu bebeu bebida forte, Ana? Ana, ela humildemente fala assim para Deus, para o sacerdote, a sua serva não bebeu bebida forte, simplesmente a tua serva está amargurada de alma, de espírito, porque Ana só orava movimentando, diga comigo, os lábios, só os lábios. E o sacerdote, por uma dedução dele, achou o quê? Está bêbada, mas ela estava tendo uma intimidade com Deus que ninguém sabia. Ela estava tendo um contato, um segredo com Deus que ninguém sabia. Todos nós temos que ter um segredo com Deus. Temos que ter um particular com Deus. Nos seus momentos, tu tem que ter um particular com Deus. Só Deus sabe o que gera como propósito no teu coração. Embora que só vai haver um destino se houver um propósito. Já viu? Eu queria percorrer um destino, uma estrada, sem ter um propósito. Eu vou continuar com esse tema aqui de noite, eu tenho certeza. É algo para nos abrir os nossos olhos espirituais. E o sacerdote vai conversando com ela, e ela diz assim, estou resumindo aqui, eu não posso ter filho. Eu não posso gerar um filho. Por isso que eu estou orando, só movimentando os lábios, e a tua serva não é como uma mulher vadia, o texto está aqui, uma mulher vadia. Estava orando aquele modo, até agora, pois estou muito triste, desesperada. Já observou que tem momentos que quando a luta aperta, a adversidade vem, a gente nem consegue nem ter palavras para gerar. Pega isso aqui, às vezes a gente não consegue ter palavras. É nessa hora que o livro de Romanos fala que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, intercede por nós com gemidos. Chega até me arrepiar isso aqui, que isso aqui é mundo espiritual. Quando não há palavras na tua boca, o Espírito Santo vem para lhe ajudar com gemidos inexprimíveis. Às vezes falta palavras, e com o joelho dobrado, ela só movimentava os lábios. E ela dizia para o sacerdote, não me julgue como uma mulher vadia. Eu não estou à toa. Eu estou gerando um propósito para que o meu destino seja cumprido diante de Deus. Então ele disse, vai-te em paz. Vai-te na paz do Senhor. E que o Deus de Israel conceda o pedido que lhe fizeste.
Ao que ela respondeu: que a tua serva alcance graça diante de ti. Diga comigo: que a tua serva. Diga alcance. Diga graça. Graça de Deus. O que significa, pastor? É o favor, não? É não? Jesus foi para a cruz do Calvário. O que ele fez na cruz, não merecemos o amor, não merecemos o perdão, não merecemos a misericórdia, não merecemos estar vivo, não merecemos estar com o nosso nome escrito no livro da vida. Era considerado como esterco, como os últimos dos últimos da face dessa terra, mas por causa da grande graça e misericórdia, estamos aqui dizendo: Senhor, obrigado por meu nome estar escrito no livro da vida. Não merecia, mas está lá. Eu não merecia o teu perdão, mas o Senhor me perdoou. Eu não merecia ser santificado e o Senhor me santificou. Eu não merecia estar aqui, mas a tua graça, ó Deus, me alcançou. Efésios 2:8, pela graça sois salvos em Cristo. Escute uma coisa, irmãos, coloque isso na mente. A graça de Cristo é o que nos proporcionou o caminho na porta da salvação. Mediante a graça, eu sou salvo imediato. Mediante a santificação, estou sendo salvo porque Cristo está me santificando. E mediante o plano da glorificação, estamos caminhando para chegar lá no céu de glória. E Ana diz para o sacerdote: que a tua serva alcance graça. Os sacerdotes representam numa conjectura aqui o próprio Cristo. Ele é um sacerdote. Mas ela diz: que a tua serva alcance. Ela estava entendendo uma coisa: o que eu preciso, eu entendi, é da graça, é do favor não merecido. Se eu não gero filho, não tem problema, mas eu quero a tua graça. Se não abriu a porta de emprego, não tem problema, mas o que eu quero é a tua graça. Se eu não comprei o carro do ano, não tem problema, o que eu quero é a tua graça. Alguém já pegou? Se eu não comprei a minha casa própria ainda, não tem problema, eu quero a tua graça. Se eu não abri a minha empresa ainda, não tem problema, o que eu quero é a tua graça. Se eu não casei ainda, não tem problema, eu quero, Senhor, a tua graça. Se a porta, olha, alguém já pegou? Se a porta não abriu, se a porta não abriu, não tem problema, eu quero a tua graça. Se alguém me perseguiu, não tem problema, fale mal de mim, mas não tem importância, eu quero, ó Deus, a tua graça. Estão me chamando de louco, de maluco, não tem problema, eu quero a tua graça. Vocês estão dizendo que não vou chegar em lugar nenhum, não tem problema, eu quero a tua graça. Porque a tua graça é aquilo que Paulo ouviu. Paulo, quando tu pensa que tu tá fraco, Paulo, tu tá forte. Por quê? Porque a minha graça te basta. A minha graça te basta. Quem pegou, deixa eu ver. Quem pode exaltar, levantar a mão. Porque tem que levantar mesmo, irmão. A tua graça, ó Deus, me basta. Aí vem o segredo do negócio. A tua graça. Eles ali adoraram o Senhor. Ó, ela foi adorar o Senhor. Ela está com Penina do lado, mas ela não disse nada. Diga comigo, não disse nada para Penina, porque o negócio dela é adorar ao. Por que que ela, quando voltou, já voltou diferente, animada? Quando ela disse que cumpra, que alcance graça, em seguida Ana seguiu o seu caminho, comeu, o seu rosto já não via. Quando ela volta para o altar, aonde ela se entristecia, pelo contrário, ela volta forte, ela volta alegre. A tristeza que tinha não tem mais. Alguém pegou a visão? Quando o sacerdote libera uma palavra, que Deus cumpra segundo o que está no teu coração, evangelista Ernesto, a coisa muda. Ela já volta para o altar, não como antes, mas já volta adorando ao Senhor. Não tem problema. Se tem Penina, mas a tua graça está aqui comigo.
Aleluia! E ela come e se fortifica. E se fortifica. Deus está nos fortificando nessa manhã, né? Que tenha certeza. O mais fraco aqui vai botar Satanás para correr em nome de Jesus. Eu creio nisso. Irmão, que mensagem. Isso aqui está colocado no meu coração tem tempo. Porque não é só ler. Tu tem que meditar. Tu tem que examinar. Tu tem que colocar. Você tem que colocar isso, o uso da sua palavra para dentro. Ana seguiu o seu, diga comigo, caminho. Sabe por que muita gente não alcança o seu destino e cumpra assim o teu propósito? Porque ele não quer caminhar pelo teu próprio. Se o fulano não caminhar, eu não caminho. Se o fulano não for, eu não for. Se o fulano não prosseguir, eu não prossigo. O teu problema não é com ninguém. O teu problema é você e Deus nessa manhã. Se ninguém quer caminhar, problema, caminho você. Se ninguém quiser ir, não tem problema, eu vou caminhar. Por quê? Provérbios 4,18, a luz do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando, brilhando até que chegue dia perfeito. Deus nos dá vitória na nossa caminhada. Deus não dá vitória para gente preguiçosa. Deus não quer dar vitória para gente que está parado no meio do caminho. A ordem é levanta, caminha pelo teu próprio caminho aqui nessa manhã. Caminhe porque Deus já predestinou. Deus já viu lá na frente aquilo que Ele reservou para a tua vida e para a minha vida. Aí o sacerdote fala assim, que olha, que cumpra essa palavra em sua vida. Diga assim comigo, Deus é bom. Diga, Deus é bom. Levantaram-se depois de haverem adorado ao Senhor, retornaram para casa. Diga comigo, em Ramá. Eu vou ter que grifar isso aqui depois, vou marcar com texto aqui, para mim abordar mais isso aqui. Diga-se comigo, lá volta para Ramá. Ramá significa o nome de uma pessoa ou o nome de uma cidade. Mas Ramá significa lugar alto. Significa lugar nas alturas. Significa fortaleza, evangelista Ernesto. Presbítero Luciano, os obreiros aqui. Observe que depois dela receber uma palavra profética do sacerdote Eli, e que ela não vai para o altar do mesmo jeito, ela retorna para onde? Para sua casa. E ela onde que ela volta? Para Ramá, num lugar alto, num lugar nas alturas, no lugar da fortaleza. O que eu vejo aqui é que Ana, após haver recebido uma palavra, recebido uma graça, um favor de Deus, ela vai para o altar, ela não vai para o lugar baixo, ela vai para o lugar mais alto. O que a Bíblia diz? Que Deus nos compara com uma águia, e a águia, para suportar a tempestade, ela voa alto. A águia, para conseguir voar, ela tem que alcançar o pico mais alto para poder alcançar de fato o teu propósito e o seu destino. O que eu aprendo aqui é que Ana, ela se alimentou, ela se alegrou, a chave virou e ela veio de ir para o lugar baixo. Pelo contrário, Deus elevou ela em lugares altos de fortaleza. Pega essa palavra para a tua vida aqui no nome de Jesus. Que quanto mais te perseguirem, quanto mais te baterem, mais em lugar alto Deus vai te levar. Quanto mais nos perseguir, quanto mais alguém dizer que não vai dar certo, mais Deus vai te prosperar e tu vai subir para a glória. Deixa eu ver quem pegou isso aqui. Elas foram para Ramá, vamos para o lugar alto. Não é lugar baixo. Assim, quando ela vai para o lugar alto, no 20, ela engravida. Escute uma coisa, irmão, isso aqui é uma chave para virar na nossa vida. Se o sacerdote, sumo sacerdote Cristo, nos prometeu, Ana queria alcançar a graça, ela vai diante do altar, ela não tem o que ela quer no momento, mas ela tem a graça. Para onde ela sobe? Para Ramá. Lugar, o que significa? Diga comigo, lugar alto. Tem gente que é o contrário. Recebe um turbilhão de palavra profética. Recebe uma palavra de Deus com toda a força. Vez dele subir para o lugar alto. Significa ânimo, significa ir para o lugar alto. Ele vai para o lugar de onde?
lugar baixo. Curva a cabeça. Jesus, ninguém olha para mim, ninguém me vê. Estou sozinho, ele vai para um lugar baixo, ele vai estar se humilhando. Tu pode até descer no lugar baixo. Pega essa chave aqui. Mas só se for para descer nas asas da humilhação. Porque aquele que desce o Senhor exalta. Aquele que desce o Senhor faz subir. Aquele que desce o Senhor fortalece. Se quer descer, desce nas asas da humilhação. Porque a Bíblia diz: Deus dá graça aos humildes, mas abate os soberbos. Desce para o lugar baixo. Não se humilha não. Não é a questão que não se humilha que você não vai deixar a soberba florescer. Não é isso. Mas é aprender a se posicionar. Aprender que você é um servo e serva do Senhor. E que não se encurva em qualquer coisa. Não se encurva. Já falei isso aqui algumas vezes. Tem pessoas que infelizmente têm problemas de complexidade, problema de ser aceito. Se Cristo já te aceitou, meu irmão, as coisas demais vai andar no nome de Jesus. É isso. Aí, vou fechar aqui a Bíblia. Aí Ana gera um filho. Quando ela gera um filho, o marido dela, olha, pega isso aqui. O marido dela fala assim: Ana, vamos voltar lá adorar o Senhor. O texto do rei Tiago, da BKJ aqui, atualizada, diz assim: Ana usou como justificativa dizer para o seu marido: deixa eu acabar primeiro de amamentar o meu filho. Depois que eu amamentar, eu levo para onde? Para o altar. Ora, quantos dias Jesus ele foi apresentado? Uma aproximação de 40 dias. E com 40 dias ninguém deixa de ser amamentado. Pela lógica, quanto tempo deveria demorar? 1 ano, 2 anos, não sei. Mas levaria tempo. Mas ela usou como justificativa dizendo: olha, isso aqui vai demorar, eu tenho que amamentar a minha criança. E no momento certo eu levo. Sabe o que eu aprendo aqui? Maturidade na vida de Ana. Ela poderia ter falado assim: marido, vamos preparar, eu vou para o altar. Que quando chegar lá no altar, eu vou dizer para a Penina, olha aí, ó, tu teve vários, mas o Senhor escolheu eu e me deu agora ter um filho. Eu não sou mais estéril. Eu tenho agora porque o Senhor me deu. Pelo contrário, ela se reservou. E ela começou a pensar: guarda isso aqui, pega isso aqui para a tua vida, irmão, pelo amor de Deus. Pega isso aqui, porque é algo destravador, algo desbloqueador, no nome de Deus. Pega isso aqui para a tua vida. Ela poderia, diante do altar, em cima do altar, se sobressair e falar: agora eu tenho, Deus me deu, tá vendo? E além disso, ele é o melhor de que 10 filhos, porque ele agora se torna profeta, sacerdote e também o quê? Juiz. 3 qualificações em uma. Deus me deu bem feito. Tá aqui. Ela poderia esfregar na cara de Penina, mas ela estava aqui pensando, sabe o quê? Vez de eu me apresentar para dizer que Deus faz, acontece para outra pessoa, não preciso. Se tem alguém que eu vou apresentar, será diante do altar. Se tem alguém que eu vou apresentar diante de Deus. Alguém já pegou aqui? Deixa eu ver, irmão. Tu não precisa apresentar para homem na terra, apresente para Deus. Tem gente, irmão, que está torcendo para Deus fazer alguma coisa, para sair apresentando para homem na terra. Não preciso apresentar para homem na terra. Toda ele a honra, toda ele a glória. Quantos creem que Jesus está presente? Ele está falando contigo nessa manhã. Aleluia. Eu sinto a presença dele aqui. Eu sinto, irmãos, eu sinto.
Aleluia. Se Deus fez, irmão, porque Ele achou graça na tua vida. Se Deus fez, não é porque tu é melhor. Se Deus fez, porque Ele te prometeu. E se Ele te prometeu, Ele cumpre. Isso eu tenho que apresentar para alguém. Esse alguém se chama Jesus de Nazaré. Porque Ele é a honra, Ele é a glória, Ele é o louvor para todo sempre. E se você tem, não é porque você mereceu, porque foi a graça de Deus que moveu na tua vida. Isso. Ela poderia voltar lá? Como diz o ditado aí, esfregar na cara de Penina, aqui ó. Sua crente, imbecil, idiota. Ela pode dizer algumas palavras assim, né? Perseguidora, sua coral, sua jararaca. Mas o que é outros nomes que tem de cobra aí? Nem conheço. Ontem o rapaz estava falando que subiu o monte do Mochuara, que é o lugar que tem mais cobra de falta, eu já ouvi falar. Falei, irmão, eu já fui muito na serra, mas já falando isso aí já não vou mesmo, já não estou indo. Aí que eu não vou mesmo. Jararaca, cobra, ela poderia ter vomitado tudo em cima de Ana. Aí ela disse assim, foi a primeira vez que ela não foi junto com o marido. Vai vocês, porque eu vou apresentar é para Deus, não é para ninguém, só para Ele. Agora, quer uma coisa aqui, irmão? Eu vou fechar, fechou aqui, falta 5 minutos para 10. O que significa Ana? O nome Penina, preciosidade. Logo, a gente entende que preciosidade significa algo puro. Isso era o significado de Penina, puro, santo, preciosa, pérola. E o que significa Ana? Graça. Ana alcança uma graça de Deus. Mas Penina significa pérola. Penina significa grandioso, santo. Mas por que Penina deixava essa coisa entrar no coração dela? Por que Penina se sobrecarregava desse sentimento, né? Escute uma coisa. Penina, preciosa. Penina, grandiosa, pura. Por que ela se levanta oposto daquilo que ela é? Em vez dela brilhar, ela estava querendo prejudicar alguém. Em vez dela continuar no seu caminho, ela estava querendo mostrar e competir com Ana. Uma coisa que eu também quero colocar aqui. Nós estamos no reino de Deus. E no reino de Deus não existe competição, irmãos. Eu percebi isso há 14 anos, que é a idade do meu filho. Desci para São Paulo, fiquei 5 dias em Osasco, desci para Santos e fiquei 11 dias ministrando. Ministrei em vários lugares. E eu percebi que tinha algumas pessoas, infelizmente, querendo competir. Quem é que dá uma saudação melhor? Quem é que tem uma desenvoltura melhor? Quem é que, sabe? Aí tinha até um que estava do Rio de Janeiro lá, que ficou assim comigo, ciumado mesmo. Arrumando questão comigo. Falei, irmão, eu te conheço há anos, querido. Até eu prontifiquei, se eu ficar aqui mais um dia, ajudar aqui na sua casa, numa reforma. Para quê? Ao chegar ao ponto que algumas pessoas já estavam falando de me levar para poder ministrar, na sede, na época, eu lembro até hoje, que até hoje é o presidente, Paulo Alves, pastor, no caso chama de apóstolo, né, que ele saiu da CJDB, Paulo Alves Correia. E eu disse, eu tenho 11 dias pregando, de manhã, de tarde, de noite. Quantas igrejas são? Ele falou assim, não conheceu 1%. Só aqui em Santos tem mais de 1000 igrejas próprias. É porque que Deus ele vai fazendo a sua obra gradativamente. Se estava acontecendo, é porque era Deus que estava fazendo, não era por causa de mim. Foi 11 dias, aí ministrei na sede de São Vicente, lembro até hoje, em algumas congregações, fui percorrendo e o nome do Senhor foi sendo glorificado. E eu dizia para alguns pregadores, que tinha um de Alto Lás, outro do Rio, outros lá também, conhecido meu.
Eu falei assim, nós estamos aqui não é para competir. Não estamos aqui para mostrar quem é o melhor. Não estamos aqui para ver e mostrar quem que ganha a maior oferta. Não. Toda glória, todo louvor seja dado para Ele, irmão. Faça no reino de Deus por humildade, não é para competir com ninguém. Se canta, se louva para Deus, se louva com a alma. Fecha os olhos, a alma e o coração vê diretamente para Ele. Glorificado seja o nome do Senhor. Se eu vou vestir a melhor roupa, não é para mostrar para o meu irmão que eu tenho a melhor roupa do que o meu irmão. Se eu tenho o melhor instrumento, não é para mostrar que eu tenho o melhor instrumento do que o meu irmão. Não é reino de Deus. Não estou aqui para competir com ninguém. Mas Ana estava lá para competir. Preciosa, ela era pura. Mas o que temos ouvido, não se engane com a falsa graça. Ela era preciosa, parecia até uma pérola legal, mas era perseguidora. Ela parecia santa, mas era perseguidora. Tem muita gente assim, irmão, que parece que é santo, que parece que é puro, que brilha, mas no fundo, ele é louco, é doido para matar alguém, para poder perseguir, matar com palavras. É assim, não é? Deixa eu ver, irmão. Na nossa caminhada, no nosso destino, sempre vai levantar alguém que parece que é puro. Sempre vai levantar alguém no nosso meio, no nosso caminho, que parece que é pérola, que parece que brilha, que parece que é de Deus, mas não é de Deus. Só para nos matar na nossa fé, para nos abater. Mas Ana não esquentou a cabeça com isso, porque contra a outra significava pérola, diamante, aquilo que brilha. Ana não era esse nome. Ana era cheia da graça de Deus. Deixa eu ver quem quer estar cheio da graça de Deus aqui, deixa eu ver. Enquanto Penina, que precisava brilhar de forma legal, brilhava de forma contrária, para competir com Ana. E Ana gerou um filho. Diga comigo, Ana, diga, gerou um filho. Aí no capítulo 2 entra a oração de Ana, que eu não vou entrar no texto. Um pedaço da oração de Ana, de exaltação a Deus. Primeiro, obrigado a Deus por ter me ouvido. A ti te rendo graças e louvor a tudo, porque só o Senhor tu podes. Essa é a oração que nós devemos fazer toda manhã. Levantar de manhã, respirar e dizer: Deus, obrigado por me ouvir. Obrigado por o Senhor me permitir chegar mais uma manhã. A ti te rendo graças. E obrigado a Deus por o Senhor me dar mais uma oportunidade. E obrigado por sempre ter me ouvido. E dizer: Senhor, reconecto, ligo o meu espírito no teu espírito. E que o teu espírito, ó Deus, guie o meu espírito. E que o teu espírito guie minha alma. E que minha alma guia os sensores do mundo exterior. E que nada venha abalar no meu emocional. E que tudo que eu venha fazer seja para a glória, para a honra do teu santo nome. E na oração de Ana, ela diz: o Senhor é aquele que faz matar, mas também o Senhor é aquele que faz viver. O Senhor pega aquele que está enfraquecido e fortalece. O Senhor pega aquele que está enfraquecido e fortalece. Diga comigo, fortalece. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Eu quero dizer só o último. Olha aqui o capítulo 2, 4. Serão quebrados, os arcos dos poderosos serão quebrados, mas os fracos serão revestidos de poder. Os fortes ele quebra no meio, mas os fracos serão revestidos de poder. A oração de Ana era: Senhor, eu posso até ser fraquinha, mas revista, Senhor, de mim poder, de poder. Foi o que ele fez. O 9. Eu vou pegar a parte B. Porquanto
Não é pela força. Se você não precisar da glória, não dê, mas medita nisso aqui. Ouça isso aqui. Ouça, mas ouça mesmo. É o último versículo que você está aqui, não vou citar. Porquanto não é pela força que o ser humano vencerá. Vou repetir. Porquanto não é pela força que o ser humano vencerá. Enquanto ficar medindo força com alguém, tu vai ser o maior idiota da terra. Não preciso medir força com ninguém. Enquanto o ser humano tentar colocar força para auto se justificar, ele não acaba em nada. Tu não precisa se justificar. Deus é santo e te vê, e quem te justifica é Deus. Ana ora ao Senhor, não é pela força. O tanto que ele coloca que ele vencerá. Se não for Deus, eu não posso vencer. A enfermidade bateu, tudo bem, tem a medicina, mas se não for Deus intervir no meio da medicina, eu não posso ser curada, eu não posso ser restaurado. Se a porta não abrir, não é pelas minhas forças, é pela graça, é pelo poder de Deus. Não é pela força que eu venço, não é pela tanta força que eu coloco. Tem gente que coloca tanta força. Não precisa dar jeitinho para Deus. Deus já viu, é Ele que vai nos dar vitória no nome de Jesus Cristo. Outra coisa, uma chave poderosa para virar dentro do nosso lar, a mesma coisa. Quando alguém sempre quer colocar mais força do que o outro, o que acontece? Alguém se arrebenta, sim ou não? Sempre alguém tem que parar para ouvir o outro, porque não é pela força que vamos guerrear, não é pela força que venceremos, é pela graça de Deus em nossa vida. Quantas pessoas que tentaram vencer pela força, que eu faço, aconteço, mas não deu em nada. Quantos valentes que hoje poderia estar sobre a face da terra e não está mais, já sumiram, mas você está aqui, sendo protagonista da tua história. Você está aqui seguindo o teu caminho, seguindo o seu destino e cumprindo o propósito de Deus na tua vida. Quem está comigo na palavra, levante. Por gentileza, se coloque de pé, adorando aquele que é digno de honra, aquele que é digno de glória e louvor nessa manhã. Quando Deus fazer o que tem que ser feito, vai para Deus. Vou mostrar. Se tem alguém que tem que mostrar primeiro, é para Deus. Já observaram, irmão? Que quando você é levita, você é pregador, tu faz a obra, né, cara? Irmão, quantos lugares que eu chego diante de Deus? Eu estou falando diante do céu aqui. Oi, Pai do Senhor, tudo bem? Qual é o seu nome? Clébio do Oliveira Arantes. Aí passa uns 3 minutos, 4 minutos. Você é pastor, né? Acontece comigo direto. Ou você é crente. E às vezes a pessoa até acerta direto. Você é pastor. E aconteceu isso comigo umas 3, mais de 4 vezes. Aí eu geralmente uso os porquês. Eu vou até ler um livro, eu acredito que no meado de março eu entro na leitura desse livro, usando os porquês. Estou acabando de ler um que é sobre as habilidades de ouvir, aconselhar e resolver conflitos. É um pequeno, mas tem muita página. Aí eu sempre uso os porquês. Por quê? Pelo tom de voz, da colocação. Ou então alguém fala assim, você é levita, você canta, né? Um exemplo, alguém pode dizer para alguém aqui. Sim. As coisas vão acontecendo naturalmente. Já viu que tem pessoas que é assim, evangelista Ernesto, dos irmãos aqui? Eu sou pregador. Se quiser me convidar, tá aqui meu cartão, tá aqui meu telefone, me convida para pregar. Não
precisa disso. Quando Deus quer mover os céus e terra, as pessoas veem o que Deus está fazendo em você, irmão. Não é a expressão da minha força. As pessoas verem o que Deus passa a fazer em nós. Porque não é pela minha força, não é. E se tem uma coisa que bem sabemos, tudo na terra é transitório, tudo na terra passa, mas o que estão em Cristo permanece todas as coisas para a glória de Deus. Quantos estão aqui nesse domingo glorificando de fato ao Senhor com teu espírito? Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos orar nesse momento? Vamos orar. Senhor Deus, assim, Pai, terminamos essa primeira parte da ministração desse texto tão poderoso. Obrigado, Senhor, pela vida dos teus filhos. E se o teu Pai quiser, Pai, o Senhor pode nos levar até nos 4 cantos da terra, até no último planeta. Mas não vai ser pela minha força, Deus. Vai ser pela tua graça que vai estar em nós. E quando alcançar, Senhor, a casa, o carro próprio, o melhor emprego, não vai ser pela nossa força, mas vai ser pela tua graça. Força é essa que eu falo, que não precisamos colocar aquilo que não nos pertence ao além, mas colocar aquilo que é para fazermos a nossa parte. Mas fazer aquilo que não nos convém, Deus, não nos permita chegar lá dessa forma. Deus, eu tenho certeza, o Senhor é aquele que nos dá graça. O Senhor é aquele, Pai, que é bondoso e misericordioso. Obrigado, Senhor, por essa manhã, no nome de Jesus. Quem pode aplaudir o Rei dos Reis? Mais forte, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém. Por alguns minutos, irmãos, se assente, por gentileza. Antes de eu prosseguir, poderoso Deus. Oi? Deus é bom, e as suas misericórdias duram para sempre. Só estou deixando aqui no texto da Santa Ceia para me ler com os irmãos depois, que vai ser Mateus 26, 26. Sexta-feira, irmão, teve a reunião aqui, só que esqueci de colocar isso na pauta, irmão. A gente usa de formalidade para a gente se organizar, mas a gente não usa também com a extrema formalidade. Tem coisas que eu percebo que quanto mais a gente formaliza demais, vai ser o tema da escola bíblica domingo que vem, sobre organização e organismo. É um tema muito interessante. E eu esqueci, porque geralmente tem que ter a pautazinha, pelo menos alguns pontozinhos. E a gente geralmente inicia com oração, lê a Bíblia, e eu não fiz essa pautazinha, né? Inclusive, às vezes a Camila até me ajuda, o Luciano sempre colocando o que vai ser falado, para tomar a diretriz do caminho da reunião. Aí, eu esqueci de mencionar aqui a irmã Leonara. Ela me procurou esses dias, ela está vindo no nosso culto direto. Ela se ausentou por um momento. Alguns momentos, né? Tem hora, irmão, que Deus vai nos permitir, às vezes, não é de se isolar da igreja nem de Deus, não. Vai ter momentos que tem que ser só você e Deus, irmão. Tem hora que não vai ter nem pastor, não vai ter psicólogo, não vai ter psicanalista. Vai ter um momento que é só você e Deus. Mas por que ninguém vem? Por que ninguém me dá conselho? Vai ter uma hora, é só você e Deus. É só você e Deus. Então a irmã Leonara, ela passou um momento difícil, a gente conversamos, e ela foi até tentar ir para um outro lugar, mas enfim, ela conversou muito comigo e a irmã Camila, que quer
ser inserida no hall de membro, e eu esqueci de passar isso sexta-feira. Mas como eu já tinha me falado, o nome dela está aqui. Eu gostaria, irmão, de saber com a igreja e com os obreiros aqui, quantos assim, irmãos, concordam em receber nossa irmã Leonara ao hall de membro dessa igreja aqui, irmãos? Quem pode levantar as mãos? Aqueles que concordam permaneçam de pé, o que desconcorda se levante. Todos ficaram sentados, concordando. Mas sempre vem essa unanimidade que vale a intenção do coração. É porque geralmente você fica de pé mesmo, né? Os que concordam permaneçam de pé. Os que não concordam se levante. Eu falei, Jesus. Mas é sempre a unanimidade que ganha. Oi? Não, os que concordam permaneçam sentados. Permaneçam do jeito que está. Os que não concordam se manifestem, se levante. Aí... Isso não foi pegadinha não, tá, irmão? Agora foi natural mesmo. Que eu falei, mas às vezes eu não explico nem direito. Tá igual o presbítero Luciano, irmão. Quantos querem aqui gerar mais um filho, irmão? Quer multiplicar a sua casa, encher de filho. Aí ele ficou... Eu acho que até foi gravado esse culto, eu acho. Se foi gravado, eu vou voltar lá para poder ver. Então, está aqui nossa irmã Leonara. Deus abençoe a vida dela. Cadê a irmã Leonara? Está ali. Deus abençoe a sua vida. Tem aqui também, irmãos, em Vale do Sol, nosso irmão José Nilton Moreira dos Santos. Cadê nosso irmão José Nilton? Sim, José Nilton Moreira dos Santos. Eu quase que eu pensei, tá? Tem um nome errado aqui. Eu pensei que era minha irmã, mas a minha irmã está desviada, pô. Estava de bermuda ontem. Tá o sobrenome até da minha irmã aqui. Érica de Oliveira. Mas a Érica está desviada. Não, hein? Érica de Oliveira, cadê, irmãos? Sim, Deus abençoe. Mas essa aí está firme, irmãos. O nome da minha irmã é Érica de Oliveira. Rosana Sampaio dos Santos, cadê? Sim, lá no Vale do Sol. Elias de Souza Alves. Sim, ótimo. Nosso operador Elias, vindo aí junto com nossos irmãos em Vale do Sol. Missionária Adriana, cadê? Missionária Adriana, pastor Norberto, faz assim com a mão. E os irmãos lá no Vale do Sol, irmãos, cadê? Deus abençoe a todos vocês que vieram. E nós vamos orar pela vida desses irmãos aqui nessa manhã, amém, irmãos? Deus abençoe José Nilton, a Érica de Oliveira, Rosana Sampaio dos Santos, Elias Souza Alves Rodrigues. O Elias, acho que é seu parente, né, Norberto? É seu parente, o Elias? Hã? Seu parente mesmo? Porque tem Alves aqui. Tem Alves. E às vezes tem um... Pode falar. Nós vamos orar assim, nós vamos chamar os irmãos aqui na frente. Está nossa irmã da ajuda, o seu esposo também. Deus abençoe a vida desse casal em nome de Jesus. Sejam muito bem-vindos a esse lugar. Alguns irmãos justificaram, irmãos, por não estar presente na Santa Ceia. Outros não estão justificando, irmãos. Aí, depois quer colocar culpa em ninguém. Não pode colocar culpa em ninguém. A gente tem que conversar com algumas pessoas que estão ausentes, caminhando para 2, 3 meses, mas tem que ser, por enquanto, né, deixado aí, afastado um pouco, um caso aí, para até que resolva, porque só ficam afastados. O que está fazendo? O que está pronto? O que está fazendo? Né? A gente não sabe, a pessoa fica ausente demais, não justifica. E aí, quanto mais eu me distanceio, mais eu fico fora do meu propósito e do meu destino. E eu quero orar pela vida desses irmãos nesse momento. Nosso José, nossa irmã Érica, Rosana, Elias, Leonara. Por gentileza, irmãos, os irmãos
pode estar vindo aqui na frente para a gente estar recebendo em nome de Jesus esses irmãos. Vamos estar orando pela vida deles. O que é ligado na terra é ligado no céu. Glória a Deus. Glórias ao nome do Senhor.